Seja bem-vindo ao canal Educavox, meu nome é Vanessa. Olha que interessante esta frase. Mapa não é território. Essa frase me chamou muito a atenção quando eu ouvi de um palestrante renomado. Mapa não é território. E eu fiquei pensando, ele não estava falando sobre escola, mas é óbvio que muitos dos conhecimentos que a gente tem, a gente leva para dentro da escola, né? Porque por mais que eu seja a Vanessa, que eu seja filha, mãe, esposa, que eu seja tudo essas coisas tudo, eu também sou coordenadora. E eu não sou várias pessoas dentro de mim, eu sou uma pessoa só que administro aí várias tarefas. Tarefa de ser coordenadora, de ser mãe, de ser esposa, de ser irmã, de ser filha, enfim, e assim por diante. Então a gente escuta as coisas, a gente escuta e fica fazendo analogias, trazendo para dentro da nossa realidade, fazendo aproximações ali com aquilo que a gente já conhece. Inclusive, este é um jeito de aprender, né? Na hora que a gente monta associações, você olha para uma coisa nova e você associa essa coisa nova com uma coisa que já está acomodada cognitivamente. Então, ao olhar esta frase, mapa não é território, eu fiquei pensando, gente, como isso é verdade? Por muitas vezes a gente ensina para os nossos alunos, e aí eu vou usar um exemplo bem simples, tá? Uma analogia muito simples. Técnica operatória da adição. A técnica operatória da adição é como se fosse um mapa. Ela ensina para os nossos alunos o procedimento. A gente reagrupa números, a gente soma, a gente faz isso, faz aquilo. A gente tem uma série de procedimentos que eu sigo, de etapas que eu sigo, para que eu consiga realizar a técnica operatória. Eu tenho coordenadas. O mapa, o que ele te oferece? Coordenadas, para que você chegue num lugar e tudo mais. O Waze faz isso, esses aplicativos todos aí de GPS, ele faz isso. Ele te dá coordenadas para que você chegue num lugar. Só que, enquanto você está seguindo essas coordenadas, você não está dentro do mapa, você está dentro do território. E dentro desse território, que é a vivência real da coisa, você pode ter inúmeras coisas, inúmeras coisas. Na hora que você está fazendo a técnica operatória, por exemplo, você pode não saber escrever o número direito, a ponta do seu lápis pode quebrar, você pode ter errado o número, não tem borracha para apagar, a folha do caderno rasgou, e tudo isso que é o próprio território, onde você sai das coordenadas e pega as coordenadas e coloca ali na prática, é que você sente a coisa. Muitas vezes os nossos estudantes realizam essas técnicas operatórias sem compreender o território todo, sem ter a noção do que é uma adição, os tipos de adição que podem ser realizados, o que tem, qual é o conceito, o que tem por trás, entender isso tudo, entender todo o sistema e a regularidade do sistema de numeração decimal, né? A gente se preocupa tanto em dar a coordenada e muitas vezes a gente perde a oportunidade de explorar o território, que é ensinar para os nossos alunos tudo o que existe dentro do campo aditivo antes de ensinar a técnica operatória em si, porque ela é só uma das coisas, não é a coisa mais importante, mas é uma das coisas. Obedecer coordenadas nem sempre quer dizer que você faz aquilo com sentido, significado. Muitas vezes você só cumpre tabela, mas não sabe nem por que está fazendo aquele troço. É isso que acontece muitas vezes os nossos alunos e muitas vezes com a nossa vida. Vou voltar no exemplo lá do Waze. Eu ponho o Waze para sair da minha casa e chegar lá no Parque Vila Lobos, aqui em São Paulo. Ótimo, eu coloquei as coordenadas, o Waze vai me dar as coordenadas enquanto eu estou dirigindo, só que eu não estou dirigindo dentro do mapa, eu estou dirigindo dentro do território. Vai ter farol, vai ter gente atravessando a rua na hora errada, vai ter trânsito, pode ter acidente, buraco então, meu Deus do céu, não vai faltar. Vai ter buraco de balde a rodo. Então veja, na hora que você sai do mapa e vai para o território, você vai para a vida real. Você vai viver aquilo. E é tão interessante
que nós nos preocupamos tanto em entregar para as pessoas o mapa, as coordenadas, e nos preocupamos pouco em vivenciar o território. E o professor tem muito disso, isso está muito na mão do professor. É muito diferente o professor pegar, vou dar aula de fotossíntese. Um exemplo, vou dar aula sobre o que é fotossíntese. Aí eu vou lá e desenho na lousa as partes da planta. Coloco o nome das partes, este é o caule, esta é a folha, esta é a nervura da folha, esse é não sei o que lá. Vou desenhar o solzinho, o sol, a luz do sol vem, a luz do sol bate aqui na folhinha, a folhinha faz assim, faz assado, faz um processo químico lá e transforma, devolve. Eu dou todas as coordenadas de como a fotossíntese acontece. Aí você olha para aquela escola tá cheia de plantas, árvores, flores. O que o professor poderia ter feito? Ele poderia ter explorado o território antes de dar as coordenadas. Ele podia ter saído de dentro da sala de aula dele e dito, vamos olhar as plantas lá embaixo. Vamos olhar aqui, ó, nós temos a planta. A planta, para estar fixada no solo, ela precisa de quê? Vamos discutir? Ah, esse aqui é o caule dela. Vejam o caule da planta. Veja todos esses pelinhos, né, os pelinhos, entre aspas, que tem aqui. Veja os galhos que saem. Veja a folha. Olha a cor da folha. Por que ela tem essa cor? Será que a fotossíntese tem alguma coisa a ver com a cor? Olha o sol que está batendo nela. Como que ela recebe a água? Veja quantas coisas que você explora na hora que você está dentro do território. E aí, na hora que você vivenciou o que você tinha que vivenciar dentro do território, você vai e dá as coordenadas, porque aí as coordenadas vão ter contexto. Na hora que você desenhar lá a folhinha na lousa, o caule, a folha e tudo aquele trelelê todo, o sol, a nuvem, a terra, a raiz, na hora que você desenhar tudo aquilo, qual é a relação que a criança vai fazer? Ela vai fazer relação com uma coisa extremamente abstrata, que ela não tem ideia do que você está falando, ou ela vai fazer a relação com aquilo que ela vivenciou, com aquilo que ela explorou no território. Quando a gente fala de ensino significativo e contextualizado, é disso que a gente está falando. Mapa não é território. As tuas coordenadas são muito abstratas, professor, se você não levar o teu aluno para explorar e vivenciar o que está dentro do território. O exemplo da fotossíntese foi só um. Tem muitos outros exemplos, muitos outros. Vou compartilhar um outro exemplo aqui. Uma vez eu estava dentro de uma sala de aula de primeiro ano, observando um determinado aluno que tinha muitas questões na aprendizagem dele, e eu tinha combinado com a professora que eu iria na sala dela para observar este aluno. Ela tinha me dito as preocupações dela, a minha observação depois ia render uma conversa com ela para a gente fazer um plano de trabalho para aquele aluno poder superar as suas dificuldades de aprendizagem. Ótimo, marquei o dia e fui para lá. Cheguei lá na sala de aula, a professora tinha desenhado na lousa, tinha escrito na lousa números de 1 a 10. E as crianças estavam recitando aqueles números. 1, 2, 3, 4, 5, até o 10. Fazendo aquela coisa arada toda. Aí eu observei a criança, observei como ele estava interagindo com aquilo tudo, vi a proposta dela, como que ele estava interagindo com a proposta que ela tinha feito, enfim, a interação dele com os colegas, como que ele escrevia, como pegava no lápis. Enfim, a gente precisava levantar o maior número de dados sobre aquele aluno para a gente poder fazer um plano de trabalho para ele. Chegou um determinado momento que era dia do brinquedo. Então, eles saíram da sala e foram para o espaço do pátio para poder brincar juntos com os brinquedos que eles tinham levado. E as crianças, algumas crianças ali, meninos e meninas, tinham levado cards. Sabe os cards? Não vou nem falar de quem era, para não ficar fazendo propaganda. Tinham levado cards. E nesses cards tinham personagem e tinha a força do personagem, qual era o ponto vulnerável do personagem, se ele tomasse lá um dano, quantos pontos ele perdia e tudo mais. Então tinha um número, né? 100 de força, 50 de dano, por exemplo. E as crianças estavam em roda brincando disso. Crianças de primeiro ano, tá? Crianças de primeiro ano.
estavam lá brincando disso. E o menino que eu estava observando estava brincando com essas crianças. Não estava interagindo, ele estava descolado, olhando as crianças, enfim. Mas estava ali. Por isso que eu fiquei ali observando as crianças brincar e vendo se ele ia interagir ou não. As crianças começaram a conversar. Porque 100 é mais que 70. Se eu tinha uma carta de 100 e o seu personagem sofre 50 de dano, então agora só sobrou 50 para você. E eles fazendo essas analogias. E aí um deles veio para mim e fez assim: ô Vanessa, não é verdade que 75 é maior que 25? E que de 75 para o 25 sobrou... E ele foi fazendo uma série de perguntas e aí eu fui, é verdade, você tem razão, mas quanto que você acha? Dos 25 para o 75, quanto que falta para chegar? De 25 para chegar no 75, quanto falta? Né? Ai, não sei o que, ai, não sei o que, lá, isso é maior, isso é menor, quanto falta para chegar? Ai, o meu personagem tem tanto de poder, deu tanto de dano em você, e não sei o que, e aquela conversaiada toda, aquele trelê todo. E a professora brincando ali com as outras crianças e eu ali no meio observando. Um determinado momento, eu lembrei que a professora estava contando de 1 a 10 na lousa. Eu fiz, uia, que interessante. Aí eu chamei a pro, falei, meu bem, vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Aí eu falei pra ela, olha eles brincando. Aí ela olhou eles brincando. E aí ela veio pra mim e disse assim, caramba, e eu tava falando de 1 a 10. E os caras já estão falando de 100, de 75, de 50, de 25, de 175, de 200, porque era o poder que tinha lá nos cards. Eu disse pra ela, veja, a gente está tão preocupado em dar as coordenadas que a gente não olha para como essas crianças estão vivendo dentro do território. Aquilo que ela estava ensinando lá na lousa já estava ultrapassado perto da experiência que eles estavam vivendo ali no território, que era a brincadeira, que era o jogo. Porque o jogo, gente, anote aí, o jogo é uma situação real de aprendizagem. Ele mobiliza toda a parte cognitiva do aluno para uma situação real, não é imaginária, não é abstrata, ela é real. Ele coloca em xeque muitas habilidades cognitivas na hora do jogo. Os alunos aprendem muito jogando e vivenciando. E veja, era uma coisa muito simples. Era só comparações, e essas comparações desdobravam em operações, em raciocínio lógico, em cálculo mental, em tantas outras coisas. E, inclusive, na interação, na socialização das crianças e tudo mais. Então, veja, eles estavam vivendo de um jeito no território e a professora estava passando outro tipo de coordenada. Por isso que a gente tem que ficar atento ao que a gente está fazendo com os nossos alunos. Mapa não é território. Olha para o território, construa estratégias com coordenadas que favoreçam com que os alunos transitem por este território de uma maneira significativa, contextualizada, para que a aprendizagem realmente se efetive. Não perca seu tempo contando de 1 a 10, sendo que os teus alunos estão organizados para lidar com operações muito mais complexas do que a contagem de 1 a 10. Igual essa historinha que eu te contei. Presta atenção nisso. Coloca essa premissa como uma das suas opções na hora de fazer o planejamento. Eu estou dando coordenadas contextualizadas. Qual é o território que o meu aluno vive? O que vai de fato contribuir, ajudar a ser significativo, ser contextualizado? Então grava bem aí na sua cabeça, professor, professora. Mapa não é território. Olhe para o território e garanta que as coordenadas do seu mapa realmente sejam úteis para o território onde os teus alunos estão inseridos. E sempre amplie, sempre amplie. Você não precisa deixar eles ali. Aquele lugar é o ponto de partida para um território alargado e de infinitas possibilidades. Pense sempre nisso. Deixa aqui o seu joinha, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Para nós aqui é muito importante e mais importante ainda é o seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.